Dona Cleide, mais conhecida como minha mãe, ela tinha um grande sonho, assim, que era ter uma menina. Ela queria ser mãe de uma menina. O meu irmão já tinha nascido e ainda assim ela queria completar essa família, né? Ela queria um casal, então ela passou muito tempo tentando essa menina. E ela descobriu que estava grávida. Só que não se sabe clinicamente o porquê, mas ela passou por muitas perdas gestacionais antes de mim. E quando ela descobre que está grávida, ela descobre que é uma gestação de risco, seria a 4ª cesariana, o que levaria ela a talvez perder a própria vida. Então ela precisa escolher se vive ela ou se vive a vida que ela estava gerando. E ela decide que o sonho dela, que estava sendo gerado ali, viveria. E é quando ela olha para o médico e diz: ainda que eu morra na mesa, eu sei que é minha filha que está chegando e ela vai nascer. Pelo que me contam, assim, né, ela viveu intensamente essa gestação. Assim, ela curtiu essa menina, né, enquanto estava juntinho dela. Mas quando chegou no dia de eu nascer, eu estava sentadinha, cordão umbilical enrolado no pescoço, e na hora de sair, eu estava presa. Eu não saí. Então eles precisaram fazer algumas manobras ali necessárias para que eu saísse, e com isso minha mãe faleceu na mesa. E eles precisaram reanimar, minha mãe voltou, só que eu acabei morrendo nesse processo, que é muito estranho dizer. Mas eles me mostraram para minha mãe e falaram: ó, mãe, infelizmente era uma menina e ela tá morta. E não havia em mim nenhum sinal de vida aparente, é o que está nos documentos. E 24 minutos depois, eles me descobrem, eu tô me mexendo, com os olhos abertos, e eles fazem a manobra de sucção e eu volto à vida ali. Minha mãe é levada para UTI, passa algumas horas em estado grave, mas infelizmente ela não resiste e falece no mesmo dia, aos 21 anos de idade. Dentro de sua cabeça, milhares de pensamentos causam um barulho ensurdecedor. Enquanto lá dentro, na sala de cirurgia, silêncio. Uma voz anuncia: 21h40. O vestido amarelo guardado na mala do qual Cleide tanto gostava não seria usado para sair do hospital. Não haveria bolo nem canções de parabéns dali a 22 dias, quando seria seu aniversário de 22 anos. Não haveria memória de entrar em casa com sua esperada filha nos braços. Não haveria sequer uma única oportunidade de sua menina sentir o seu colo. Não haveria mais o primeiro pedaço de bolo no aniversário dos filhos, reuniões de escola, nem formaturas. Não haveria beijos babados de criança, nem brigas de irmãos ou ralados no joelho curados com "vai passar". Não haveria cartas escrito "eu te amo, mamãe". Não haveriam conversas, não haveria seu sorriso. Não haveria nem mais o seu pudim ou o seu jeito único de levar a vida. Após as 21h40, não havia mais nada. Aos 21 anos de idade, Cleide se foi. E nada. Nada ficou no lugar. O meu pai, eu acho que ele tinha na cabeça dele o plano A, que era voltar para casa com as duas. Mas ali ele já foi frustrado. Então o plano B era ter pelo menos uma das duas. Mas eu hoje consigo entender que a dor foi tão grande para ele de ter perdido a minha mãe Cleide, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu encarar aquilo que era o fruto que ela tinha deixado, sabe? Ele não conseguiu encarar o maior sonho da vida dela, sabendo que ela não estaria ali. E tanto é que ele escolhe me dar o nome dela de presente. Então ela escolhe Evelyn e ele me registra como Cleide Evelyn, que é para que eu me lembre todos os dias que o meu coração só bate porque um dia o coração dela precisou parar de bater. E para ele foi extremamente doloroso, assim, o luto consumiu meu pai ao ponto dele não conseguir me levar para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra minha mãe Helena, que era a cunhada dele, né, esposa do irmão dele. E ela pergunta: "E aí, Adilson, e a menina?" E ele fala: "Ela não vai vir para cá." E minha mãe Helena olhou para ele e falou: "Você tem noção que ela nunca vai saber? Ela nunca vai saber que para que ela vivesse alguém morreu. Ela nunca vai saber o tanto que ela lutou para sobreviver. Ela nunca vai saber." E minha mãe Helena fez o que era preciso fazer, né, para que eu soubesse
sem condição nenhuma, tendo outros 3 filhos, ela me adotou. Na minha inocência de criança, eu não sabia diferenciar, eu não conseguia chamar aquilo de rejeição, até porque eu não conhecia o que era aquilo. Mas eu sabia que eu tinha um pai que morava na casa da frente e eu sabia que eu tinha um outro pai que morava comigo na casa dos fundos. Mas relação de pai e filho, assim, eu não tive com o meu pai biológico. Todo dia 3 de março era um dia muito difícil, porque eu precisava conciliar o dia em que eu nasci com o dia em que a minha mãe faleceu. Mas eu consegui entender que não era um dia difícil só para mim, porque todo mundo se lembrava o que tinha acontecido. Mas o meu pai e o meu irmão, eles lembravam de uma parte desse dia só, que era o dia em que minha mãe tinha ido embora. Então, por muitas vezes eu ouvi: se você não tivesse nascido, ela não teria morrido. Você não me deu nada e tirou tudo que eu tinha. Então eram frases que eu não conseguia entender a dimensão delas, mas que sim causavam efeitos em mim, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. E eu era acusada de um homicídio que eu não cometi. Então, viver isso, ter isso do meu pai, assim, era doloroso. Mas nesse processo, ele acabou se perdendo muito pro álcool, assim, foi a válvula de escape dele. Então ele diluiu o luto em álcool. E eu acho que esses momentos, assim, eram mais duros, sabe? Porque ele não conseguia me encarar sóbrio. Eu me sentia culpada. Porque eu ouvia das pessoas, principalmente meu pai, né? Que era uma figura de autoridade ali, meu irmão mais velho. Eles eram essas vozes de autoridade. Então, se eles me embutiam culpa, eu recebia culpa. Então, por muitas vezes, foi uma pergunta que eu levei para Deus, assim, de por que eu? Sabe? Por que eu fiquei? Sabe? Não poderia ela ter ficado? Quando eu tinha 13 anos, eu tinha mania... Na verdade, desde sempre, eu tinha mania de subir no telhado. E aí, eu sempre subia no telhado da garagem, ficava sentada dali. E meu pai abriu aquela janela, ali que era o quarto dele. E ele falou: vamos conversar, vem aí que eu quero conversar com você. Algo muito inesperado acontece. Esse homem que não havia se lembrado, ou pelo menos não havia me desejado parabéns durante 13 anos, ele me vê no dia 3 de março e ele fala parabéns. E ele colocou a mão nos bolsos, assim, e tinha uma bala só, ele me entregou essa bala. Ele falou: tudo que eu tenho pra te dar é isso aqui, só uma bala. Mas você pode me pedir qualquer coisa, eu vou te dar o que você quiser. E aí eu falei: eu acho que eu só queria que você fosse meu pai. E ele parou e falou: tá. E aí eu pedi pra que ele parasse de beber, porque eu também queria que os meus irmãos tivessem um pai. E meu pai falou: tá bom, eu vou te dar isso. E ele passou uma semana sóbrio, limpo. E isso foi num sábado, e aí no domingo a gente já jogou bola na rua, ele foi me buscar na escola, eu jogava futsal. E aí teve treino, ele foi no meu treino, ele me viu fazer gol. A gente tomou refrigerantezinho de laranja, aqueles pequenininhos assim, sentado na calçada. Ele falou que bolo de cenoura era o favorito dele, era o meu também. Então eu vivi meu pai. Eu conheci aquele cara que todo mundo falava por uma semana. Só que no outro sábado, ele teve uma recaída. E tudo aquilo que ele não tinha bebido em uma semana, ele bebeu em uma noite. E aí no domingo de manhã, ele me chamou na casa dele e ele começou a falar: me perdoa. Me perdoa por não ter sido seu pai. Me perdoa por ter falhado tanto. Me perdoa porque eu não te carreguei. E ainda assim, você escolheu me carregar. E ele tava com um semblante mais fechado, mais carregado e tal. E conforme ele foi pedindo perdão, ele foi ficando com uma aparência mais leve
sabe? E aí ele ficou um tempo calado, assim, até que ele olhou pra mim e falou, acho que agora eu consigo dizer. Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido um eu te amo do meu pai. Eu fiquei quieta, eu fiquei em silêncio e respondi com obrigado. E ele falou, eu entendo seu silêncio. Eu passei 13 anos calado. Cobri ele, fui pra igreja. E quando eu voltei, eu recebi a notícia de que ele tinha sido encontrado muito mal. Foi levado para o hospital ainda com vida, mas não resistiu. Receber a notícia da perda do meu pai me pegou mais do que eu imaginava que eu pudesse sentir, sabe? E eu passei um tempo calada, assim, eu não conseguia falar muito, eu fiquei quieta, eu me fechei completamente. E só que aí, Deus, ele me deu, acho que o maior presente que ele poderia ter me dado, a música. Porque aí tinha um violão na casa do meu pai, adotivo e tal, e aí eu peguei o violão e tudo que eu não sabia falar, eu colocava em som. Então eu comecei a escrever aquilo que eu não conseguia dizer. E tudo que doía eu escrevia. E aí eu tava com 21 anos, uma patente federal de musicista, mais de 100 canções, prêmios nacionais de teatro e muitas coisas acontecendo. E aí a gente tava em cartaz e na hora de desmontar o cenário eu sofro um acidente e o meu polegar escapa. Ele é prensado e vai para a palma da mão. E aí, uma semana depois, eu fui em outro médico, aí gesso de novo. 42 dias depois, quando tira o gesso, a mão tá entrando em necrose. E aí, a única solução, né, para que eu conseguisse salvar de alguma forma, era por uma cirurgia de amputação. E aí, um dia depois, eu fui para a cirurgia. O médico que estava escalado para fazer a cirurgia não foi. E só tinha uma médica disponível para substituir ele, e era uma médica especialista em mãos. E aí fui para a cirurgia, quando eu voltei, eu vi minha mão, e a mão estava aqui, então não amputou. E eu falei, uai gente, o que aconteceu? E ela falou na cirurgia que toda a musculatura já estava comprometida, mas que tinha uma camada de músculo que ainda estava intacta. E ali eu tive certeza que ainda não tinha acabado. E a médica falou, mas não vai mexer, foi só por uma questão estética, ela vai ficar aí. Eu falei, doutora, Deus nunca começou uma coisa que ele não fosse terminar depois. Com o acidente, eu precisei refazer todos os planos. Então, foi muito tempo de tratamento e quando eu descobri que a mão estava um pouco pior do que eu imaginava e do que os exames mostravam, eu precisei mudar para Brasília. E foi vivendo de música lá, cursando música, que eu conheci algumas escolas públicas de Brasília. E aí eu comecei a dar aula para essas crianças, e aí as crianças não verbais começaram a verbalizar. As crianças que tinham algumas questões com socialização começaram a se tornar um pouco mais sociáveis. E a música foi uma das ferramentas. E eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida, cara, é isso. E aí, em 2018, eu escrevi um projeto chamado Água é para Todos, que levava escavação de poços para Burkina Faso, no sul do deserto do Saara. Chegou lá, a gente tinha sabonete, creme dental, escova de dente, levou kit de higiene, ensinou as crianças o que era higiene bucal, porque eles não sabiam o que era. Nós calçamos os pés das crianças, tínhamos medicação, a gente levou mais de 200 atendimentos médicos. Então, a gente fez muita coisa. E quando nós voltamos para o Brasil, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí nasce Juntos Brasil. Juntos porque caminhar junto faz toda a diferença. E Brasil porque eu entendi o meu propósito no caminho de volta para casa. Meus amigos mais próximos olhavam para mim e falavam, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro. E eu ouvi isso por muitos anos na minha vida. Eu falava, tá bom, galera, um dia eu escrevo esse negócio. E o livro foi escrito em 27 dias ao todo. Então, a história estava pronta, né? Então, o livro foi escrito e depois ele passou por revisão e tudo mais. Mas o escrever o livro não foi o mais difícil. O mais difícil foi encontrar a parte da história que faltava.
No começo, eu pensei, será que essa história começa em 3 de março? Será que ela vem do início? Só que o início não era 3 de março. Tinha muita coisa antes. Quem foi essa mulher que partiu no dia 3 de março, deixando o maior sonho da vida dela? E eu precisava contar essa história. Então, eu procurei a família da minha mãe e eles me contaram, assim, eles me receberam muito bem. Foi um encontro muito bonito, assim. E eu me dei conta do quão parecida com a minha mãe eu sou. É a mesma, cara, é igual. E para eles foi muito legal, assim, né? Me ver essa semelhança. E, enfim, foi um momento muito bonito. E eu conheci minha mãe, cara. Eu soube muitas coisas que eu não imaginava. E ela falava assim pro primo dela: cara, eu tenho 2 grandes sonhos na minha vida. Um deles é ter uma menina. E o outro é ter uma ONG, uma organização que ajude essas pessoas que precisam de ajuda. E quando eu soube disso, o Instituto Juntos Brasil, que é o instituto que eu fundei, ele já tinha 5 anos. Então, sem saber, sem fazer a menor ideia, eu acabei me tornando a junção dos 2 grandes sonhos da minha mãe. A maior mentira que eu já acreditei foi: a minha vida pode gerar a morte de alguém. Mentira. A única morte que a minha vida custou foi a morte do próprio Cristo. Assim, uma vida que ninguém tem a possibilidade de pagar por. É a única morte. Depois disso, cara, a gente precisa gerar vida. E quando eu entendi isso, hoje sim, hoje eu entendo significado de propósito. Hoje eu entendo que cada vida que a gente impacta, cada transformação, cada acesso à educação, cada acesso à saúde, tudo que a gente faz é só sobre fazer aquele 3 do 3 valer a pena e ser, sei lá, uma peça muito pequenininha do cumprimento de Deus na vida das pessoas. Acho que tenho certeza que é sobre isso. Me leva onde eu devo ir, que eu confie nas pegadas que me deixou. Não me deixou. Teu reino vou anunciar, e toda a terra da tua glória se encherá. Como as ondas cobrem o mar, cobrem o mar, cobrem o mar, como as ondas